Interlúdio 5. Axis, o colecionador. Axis, o colecionador, grunhiu, deitado de costas, com o crânio pulsando como uma enxaqueca. Ele abriu os olhos e encarou o próprio corpo. Estava nu. Maldição, pensou. Bem, era melhor verificar se fora ferido gravemente. Seus dedos dos pés apontavam para o céu. As unhas eram de um azul profundo que não era incomum para um aimiano como ele. Tentou mexê-los e, que bom, os dedos efetivamente se moveram. Bem, já é alguma coisa, disse ele, deixando a cabeça encostar novamente no chão. Ela fez um som ao tocar algo macio, provavelmente um pedaço de lixo podre. Sim, era isso mesmo. Sentia o cheiro agora azedo e rançoso. Ele se concentrou no seu nariz, esculpindo seu corpo para que parasse de sentir o cheiro. Ah, pensou, muito melhor. Será que funciona para ouvido também? Seria legal. Agora, se ao menos pudesse banir a sensação latejante da cabeça. De verdade, o sol precisava estar tão forte no céu. Ele fechou os olhos. Você ainda está no meu beco, disse uma voz grossa por trás dele. Foi a voz que o acordou para começo de conversa. Vou liberá-lo em breve, prometeu Axis. Você me deve aluguel. Uma noite de sono. Em um beco? O melhor beco de Casitor. Ah, esse é o lugar onde estou, então? Excelente. Alguns momentos de foco mental finalmente baniram a dor de cabeça. Ele abriu os olhos e desta vez a luz do sol pareceu-lhe bastante agradável. Paredes de tijolo erguiam-se rumo ao céu dos dois lados, cobertas de uma grossa crosta de líquen vermelho. Pequenos montes de tubérculos em decomposição estavam espalhados ao seu redor. Não espalhados. Eles pareciam arrumados cuidadosamente. Isso era estranho. Provavelmente era a fonte dos odores que havia notado antes. Era melhor deixar seu senso de olfato inibido. Ele se sentou, esticando e verificando seus músculos. Tudo parecia estar funcionando, embora ele tivesse alguns arranhões. Ia lidar com eles em breve. Agora, disse ele se virando. Você não teria um par de calças sobrando, teria? O dono da voz era um homem de barba rala, sentado em uma caixa no fundo do beco. Axis não o reconheceu, nem o local. Isso não era surpreendente, considerando que havia sido surrado, roubado e dado por morto. De novo. As coisas que faço em nome da erudição, pensou ele com um suspiro. Sua memória estava voltando. Casitor era uma grande cidade irialiana, menor apenas que Hal Elorim. Fora até ali por vontade própria. Também se embebedara por vontade própria. Talvez devesse ter escolhido seus companheiros de bebida de modo mais cuidadoso. Suponho que você não tem um par de calças sobrando, disse Axis, levantando e inspecionando as tatuagens em seus braços. E se tivesse, eu sugeria que as usasse você mesma. Isso que está usando é um saco de laves? Você me deve aluguel, resmungou o homem. E pagamento por destruir o templo do Deus do Norte. Curioso, comentou Axis, olhando sobre o ombro rumo à abertura do beco. Havia uma rua movimentada adiante. A boa gente de Casitor provavelmente não reagiria bem à sua nudez. Eu não me recordo de destruir templo algum. Normalmente presto bastante atenção nesse tipo de coisa. Você acabou com metade da rua Rapron, declarou o mendigo. Um monte de casas também. Vou deixar passar. Extremamente generoso da sua parte. Eles andaram aprontando. Axis franziu o senho, olhando de volta para o mendigo. Ele seguiu o olhar do homem que estava fitando o chão. Os montículos de verduras podres haviam sido colocados em uma ordem bastante particular, como uma cidade. Ah, disse Axis movendo o pé, que estava plantado em um pequeno quadrado de verduras. Essa era uma padaria, disse o mendigo. Sinto muitíssimo. A família estava fora. É um alívio saber.
estavam adorando no templo? Aquele que eu esmagou com a cabeça? Sim. Estou certo de que você será generoso com as suas almas. O mendigo estreitou os olhos. Ainda estou tentando decidir o seu papel. Você é um esvaziador ou um arauto? Temo que eu seja um esvaziador, respondeu Axis. Afinal, eu destruí um templo. Os olhos do mendigo expressaram ainda mais suspeita. Só o tecido sagrado pode me banir, continuou Axis. E como você não... Diga, o que é isso que está segurando? O mendigo olhou para a própria mão, que roçava um dos cobertores poídos cobrindo uma de suas caixas igualmente depauperadas. Ele estava empoeirado sobre elas como... Bem, como um deus fitando seu povo. Pobre tolo, pensou Axis. Estava realmente na hora de seguir adiante. Ele não queria trazer má sorte para o confuso sujeito. O mendigo ergueu o cobertor. Axis recuou, levantando as mãos. Isto fez o mendigo sorrir, mostrando que mais alguns dentes lhe fariam bem. Ele puxou da caixa, brandindo o cobertor como uma arma. Axis se encolheu. O mendigo gargalhou e jogou o cobertor nele. Axis agarrou no ar e sacudiu um punho na direção do mendigo. Então se retirou do beco enquanto enrolava o cobertor ao redor da cintura. E eis que a besta fétida foi banida, proclamou o mendigo atrás dele. E eis que a besta fétida evitou a prisão por atentado ao pudor, disse Axis, fixando o cobertor na cintura. Os irialianos eram bastante específicos em relação às suas leis de castidade. Ih, chato pra caralho, então. Eram bastante específicas em relação a várias coisas. Naturalmente, podia-se dizer o mesmo sobre a maioria das pessoas. A única diferença eram as coisas em relação às quais elas eram específicas. Axis, o colecionador, atraiu certa quantidade de olhares. Não devido ao traje pouco convencional. E ele ficava nos limites noroeste de Rochar, e seu clima consequentemente tendia a ser muito mais quente do que em lugares como Aletkar ou mesmo Azir. Muitos irialianos de cabelos dourados andavam apenas de tanga, suas peles pintadas de várias cores e padrões. Mesmo as tatuagens de Axis não eram dignas de nota ali. Talvez ele atraísse olhares devido às unhas azuis ou aos olhos azuis e azuis cristalinos. Aimianos, mesmo Aimianos Sia, eram raros. Ou talvez fosse porque ele projetava uma sombra na direção errada. Na direção da luz, em vez de para o sentido oposto. Era um pequeno detalhe, e as sombras não eram longas, com um sol tão alto. Mas aqueles que notavam esse detalhe murmuravam ou saíam do seu caminho. Provavelmente haviam ouvido falar da sua raça. Não fazia tanto tempo assim desde a destruição da sua terra natal. Só tempo bastante para que histórias e lendas chegassem a conhecimento geral da maioria das culturas. Talvez causasse ultraje a alguém importante e acabasse sendo conduzido perante um magistrado local. Não seria a primeira vez. Quando se era perseguido pela maldição da raça, aprendia-se a lidar com as coisas conforme necessário. Ele começou a assoviar baixinho, inspecionando suas tatuagens e ignorando aqueles atentos o bastante para reparar nele. Lembro-me de escrever algo em algum lugar, ele pensou, olhando o pulso com atenção, então torcendo o braço e tentando ver se havia novas tatuagens nas costas. Como todos os aimianos Sia, ele podia mudar a cor e as marcas da sua pele à vontade. Isso era conveniente, já que devido a ser regularmente roubado de tudo que possuía, era amaldiçoadamente difícil manter um caderno de notas. Então guardava suas anotações na pele, pelo menos até poder voltar para um lugar seguro e transcrevê-las. Com sorte, não teria ficado tão bêbado a ponto de escrever suas anotações em algum lugar inconveniente. Fizera isso uma vez e ler a bagunça exigiu 2 espelhos e um assistente de banho bastante confuso. Achando um modo Anitta pelo jeito. Ah, ele pensou, descobrindo uma nova anotação perto do interior do cotovelo esquerdo. Ele a leu desagitadamente descendo uma ladeira. Teste bem sucedido.
Notei esprenos que aparecem apenas quando o sujeito está intensamente inebriado. Surgem como pequenas bolhas marrons agarradas a objetos próximos. Testes posteriores podem ser necessários para provar que eles eram mais do que uma alucinação alcoólica. Muito bom, disse ele em voz alta. Muito bom mesmo. Me pergunto como devo chamá-los. As histórias que ouvira os denominavam esprenos de espuma, mas soava idiota. Esprenos de inebriação? Não, pomposo demais. Esprenos de cerveja? Ficou empolgado de repente. Estivera caçando aquele tipo particular de espreno durante anos. Se fosse provado que eram reais, seria uma bela vitória. Por que será que eles apareciam apenas em Iri? E por que de modo tão pouco frequente? Ele havia se embebedado estupidamente uma dúzia de vezes, e só os encontrara uma. Isso se de fato os encontrara. Esprenos, contudo, podiam ser muito esquivos. Às vezes, até os tipos mais comuns, esprenos de chamas, por exemplo, se recusavam a aparecer. Isso era frustrante para um homem que fizera do seu trabalho observar, catalogar e estudar todos os tipos de esprenos em Rochar. Ele continuou assoviando enquanto andava pela cidade até as docas. Ao redor fluía um grande número de irialianos de cabelos dourados. O cabelo confirmava o sangue, como o cabelo preto aletiano. Quanto mais puro sangue, mais cachos dourados se tinha. E não era apenas louro, mas dourado de verdade, lustroso ao sol. Ele gostava dos iralianos. Não eram nem de longe tão púdicos quanto os povos Vorin a leste, e raramente apresentavam inclinação a discussões ou lutas. Isso facilitava a caça aos esprenos. Embora, claro, houvesse esprenos que só podiam ser encontrados durante a guerra. Um grupo de pessoas havia se reunido nas docas. Ah, excelente, ele pensou. Não estou tão atrasado. A maioria estava reunida em uma plataforma de visualização feita para aquele propósito. Axis encontrou o lugar, ajustou o seu santo cobertor e se recostou ao corrimão para esperar. Não demorou muito. Precisamente às 7h46 da manhã, os habitantes locais podiam usar o evento para acertar seus relógios. Um enorme espreno azul marinho surgiu das águas da baía. Ele era translúcido e, embora parecesse causar ondas ao se erguer, isso era ilusório. A superfície real da baía não era perturbada. Ele toma a forma de um grande jato d'água, pensou Axis, criando uma tatuagem ao longo de uma porção aberta da sua perna, escrevendo as palavras. O centro é do mais profundo azul, como as profundezas do oceano, embora as bordas sejam de um tom mais claro. Julgando pelos mastros das embarcações próximas, diria que o esplêndido cresceu até a altura de pelo menos 30 metros. Um dos maiores que já vi. 4 longos braços surgiram da criatura e se aproximaram da baía, formando dedos e polegares. Eles pousaram em pedestais dourados que haviam sido colocados ali pelo povo da cidade. O espreno vinha na mesma hora todo dia, sem falha. Eles o chamavam de Kuzi-Sesh, o protetor. Alguns o adoravam como um deus. A maioria simplesmente o aceitava como parte da cidade. Ele era único. Um dos poucos tipos de espreno que conhecia que parecia possuir um único exemplar. Axis continuou escrevendo, fascinado. Mas que tipo de espreno é esse? Ele formou um rosto olhando para leste na direção da origem. O rosto muda incrivelmente rápido. Diferentes rostos humanos aparecem ao fim do pescoço, um depois do outro, em um borrão sucessivo. A exibição durou 10 minutos inteiros. Alguns dos rostos se repetiu. Eles mudavam tão rápido que ele não sabia dizer. Alguns pareciam masculinos, outros femininos. Quando a exibição acabou, Kuzi-Sesh recuou de volta à baía, causando novamente ondas fantasmagóricas. Axis sentiu-se esgotado, como se algo tivesse sido sugado dele. Havia relatos de que aquela era uma reação comum. Estaria imaginando-a porque a esperava? Ou era real? Enquanto pensava, um moleque de rua passou correndo e agarrou seu cobertor,
arrancando e rindo consigo mesmo. Ele o jogou para alguns amigos que fugiram. Axe sacudiu a cabeça. Porcaria, disse ele, enquanto as pessoas ao redor começaram a fazer sons de espanto e murmurar. Há guardas por perto, imagino. Ah, sim. 4. Maravilha. Os 4 já estavam avançando na sua direção, cabelos dourados caindo sobre os ombros, as expressões severas. Bem, disse consigo mesmo, fazendo uma anotação final enquanto um dos guardas o agarrava. Parece que terei outra chance de procurar por ex-prenos de cativeiro. Estranho como esses haviam lhe escapado todos aqueles anos, apesar dos seus inúmeros encarceramentos. Estava começando a pensar que eram mitológicos. Os guardas o arrastaram para o calabouço da cidade, mas ele não se importou. 2 novos esprenos em 2 dias. Nesse ritmo, só levaria mais alguns séculos para completar sua pesquisa. Realmente fabuloso. Ele voltou a assoviar baixinho.